Hoje o tema vai favorecer muita gente, viu? Sabe qual é o tema de hoje? Hoje eu não vou responder questões. Me pediram muito para falar sobre a obesidade. As causas da obesidade. Não vou falar de ginástica, não vou falar de dieta, não vou Não, falar de não. nada. A linguagem do corpo, ela tem um princípio muito profundo no emocional, no psicológico, nas questões dos ganhos secundários. Depois eu vou explicar tudo isso, né? Mas eu tenho um livro chamado Acabe com a Obesidade. E tem um áudio que está no nosso site. Não peguem o do YouTube, porque lá eles colocam Eles colocam comercial. propaganda. Pega do site o áudio Acabe com a Obesidade, que de você escutar é uma indução hipnótica para o emagrecimento, porque eu falo com o seu inconsciente. Mas, primeiro nós vamos conversar sobre o que causou isso. Primeiro lugar, a linguagem do corpo, ela não fala da hereditariedade. Porque se você colocar certas doenças ou ocorrências no organismo, ou a obesidade, ou até o emagrecimento, né? A pessoa muito magra, como hereditário, então não existe nada para resolver. Não tem nada o que fazer, né? Nada o que fazer. É como falar, por exemplo, que o destino está pronto. Não é bem assim. Existem leis de causa e efeito e vai modificando as coisas conforme o que a gente vai fazendo. Mas vamos lá. Tudo começa na barriga da mamãe. Não vamos falar das vidas passadas, tem também suas explicações. Mas da barriguinha da mamãe para cá, já dá para vocês pegarem uma causa e começar a trabalhar em cima disso, para conseguir o emagrecimento. Não importa os quilos que você está carregando, tá? Olha o que acontece. Quando a mamãe está grávida, essa criança no destino dela, ela será gordinha ou na vida adulta gordinha. A gente já sabe. Eu mesma fico seguindo às vezes a gestação e o tipo de vida que a mamãe está levando com o marido. Aí eu falo, ela não está feliz. A mamãe não está feliz, ela está sentindo que o papai não está sendo do jeito que ela esperava. Mas, como ela ama o marido, ela fica na dela, já está guardando mágoa. Não que o homem esteja errado, mas é uma forma que ela encontrou de buscar o papai através desse homem. É psicanálise. Pois é. Quando o nenê nasce, e esta mulher, ela é desprezada pelo marido, ou ela não se sente amada pelo marido, presta atenção para não sair falando coisa feia, que eu não vou dizer coisa feia, eu vou falar sobre psicanálise. E como resolver. Eu sei que 20 minutos de programa não é o suficiente para você colocar aí dentro que, sim, dá para emagrecer e manter com saúde, se mudar os padrões mentais e comportamentais. Eu vou avisar. Olha só. Quando o nenê nasce, e a mamãe deveria, na primeira fase de desenvolvimento, que é a fase oral, aproximadamente de 0 a 2 anos, assim como Freud explicou. Aproximadamente. As crianças estão antecipando muito as coisas. Freud sempre explicou que a mamãe deveria ficar olhando nos olhos da criança com paciência, com ternura, enquanto a criança está mamando. Veja, não importa se é na mama, não importa se é na mamadeira. A criança deveria estar olhando nos olhos da mamãe porque há um princípio de recepção de energia no olhar de mamãe e de criança, de bebezinho, em que recebe da mamãe uma segurança e uma proteção que vai inserindo na personalidade da criança, que vai se formar até 3 anos de idade aproximadamente, que é a formação da estrutura da personalidade. Então, quando a mamãe, ela não sabe disso, ela não tem culpa, né? E ela, na verdade, tem mágoa do marido, que pode ter traído ela, pode ter desconsiderado ela, pode ter partido, ido embora, não importa. Às vezes ficou até com raiva porque ele morreu, tá? Ela vê na criança uma continuação do marido. Ela não consegue sentir pela criança, por mais que ela diga que ama e ama mesmo, ela tem uma ressalva ali, porque é um produto dos dois. Então, o que acontece com a mamãe quando ela não está, e na infância dela ela também não teve essa maternagem correta? Veja que, ai, Cris, você está complicando tudo, agora eu já estou grande. Calma, nós vamos chegar no grande, calma aí.
porque o índice de obesidade infantil está enorme e é um perigo, né? Então, olha só que interessante. A mamãe, quando ela está emocionalmente perturbada, ocupada, sobrecarregada, magoada, ela às vezes deixa a criança na mão de outra pessoa, principalmente porque às vezes ela tem que trabalhar, seja em casa ou na rua, para se sustentar a família ou ajudar. Todas as mães que deixam suas crianças na mão de babá, na mão não é orfanato, meu Deus, creche, na mão da vovó. Essas pessoas que ficam com a criancinha, com o bebezinho até 2 anos, elas deveriam estar preparadas para olhar nos olhos da criança sempre que a criança está nutrindo, mamando, né? Recebendo a vida. Enquanto ela está recebendo a vida aqui, ela está olhando nos olhos e recebendo uma estrutura de personalidade. É ciência pura, tá? Só que o que acontece com muita gente que dá de mamar? Não importa se é o papai, não importa se é uma babá, o que importa é que de 0 a aproximadamente 2 anos, precisa olhar, vou repetir. Se vocês falarem isso é besteira, então procure nos livros do Freud. Não vem dizer que Freud, não gosta de Freud. Não gosta de Freud, mas quem gosta de Jung sabe que ele veio do Jung, não é? É que Jung depois ele foi para astrologia, tarô, aquela coisa. Expandiu, enquanto que o Freud ficou naquilo taurino, aquela coisa que tudo ele sempre explicou através das fases de desenvolvimento das crianças, que vai até 11 anos de idade. 12 entra na adolescência e os traumas que se formaram a cada 2 anos aproximadamente, elas serão levadas para a vida adulta. Muitos problemas que hoje você tem em qualquer situação da vida, não só de obesidade, vieram da infância. Por isso que o psicólogo, PNL, hipnose, precisa levar lá na infância para descobrir uma causa. Para ressignificar, né? Ressignificar, porque tem uma causa. Só que existe um mecanismo de defesa do inconsciente chamado amnésia, que você esquece, para que você saiba lidar com uma coisa. Então, você não pode lembrar, porque não vai emocionalmente viver bem com aquilo. Então, você esquece para poder viver. Mas vamos dar continuação de pequenininho. A mamãe, ou o papai, ou a babá, ou a vovó, que está dando de mamar com a mamadeira, ou no peito, não importa, né? Coloca, muitas vezes, a fralda sobre o rosto do bebê. Pois é, cobre, né, criança? Cobrir. Crime. Como assim? Os olhos da criança precisam estar expostos, tá? Quer cobrir a mama, tá em lugar público? Cobre a mama com paninho, mas não os olhos da criança. E você tem que olhar, não importa onde você estiver, chegou a hora de dar de mamar, cobre seu peito para não ficar aparecendo, não é? Tem mulher que não liga, bota o peitão para fora, né? Sei lá. Mas põe uma fraldinha na sua mama. Não na criança. Não na criança. Olha o que uma criança faz quando ela está mamando no peito. É muito interessante. Ela faz um T. Ela olha no bico do peito e ela olha nos 2 olhos da mãe. Em seguida, olha no bico do peito. Ela fica fazendo um T o tempo todo. Inconscientemente, recebendo da mãe uma estrutura, tipo, você me aceitou. Você me ama. Você me ama. Você se dedica a mim. Inconsciente. Não é que a criança está pensando nisso, não é? O inconsciente que manda. São mais de 95% de inconsciente. 5% de consciência para todos nós. Imagina uma criança que tem mais sensações e chegou no mundo agora. O que ela espera quando chega no mundo? O olhar. Quando você está com uma criancinha pequenininha, que ela já começa a meio que riscar, e você dá um lápis e um papel para ela, sabe o que ela desenha? Olho. Sabia disso? Porque o primeiro contato da criança é ocular. É lá que existe a informação para que a criança seja um adulto estruturado por dentro, porque depois haja terapia, haja dieta, haja remédio. Calma, nós vamos chegar lá. Eu preciso explicar assim pausadamente, porque a causa é mais importante do que exatamente o que está acontecendo no planeta. Já já eu vou te falar. O índice de obesidade do planeta muito grande. É muito alto. Olha, os Estados Unidos e o México ganham do planeta no maior índice de obesidade. O Brasil tem um índice altíssimo de obesidade, mas perde para o México.
tá? A Argentina perde para o Brasil, mas a obesidade está lá. Por exemplo, o Oriente Médio, você sabe como é que funciona lá no Egito, né? As mulheres obesas... São gordinhas, né? Elas são cheinhas. Muito, às vezes muito. Elas são muito mais amadas pelos homens. Lá existe uma cultura, no Egito, que a gente sabe, e no Oriente Médio também, né? Na parte toda ali do Oriente Médio, Egito, tudo, que a mulher, ela tem que ser gorda lá, porque isso significa que vai ter fertilidade e prosperidade para o marido, para a família. Essa cultura deles faz com que todas as mamães que têm filhas, quando as meninas chegam aos 7 anos de idade, existem documentários, e vocês podem pesquisar os documentários sérios, tá? Tem na Discovery, na History. A mamãe começa a fazer a menina de 7 anos se alimentar tanto que a menina grita. Ela não aguenta mais tomar leite, 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 comida, comida. Por quê? Porque ela quer que essa menina engorde, conforme a cultura, para que ela seja bem casada. Porque os homens, aliás, a maioria dos homens lá, né, preferem as mulheres mais gordinhas, porque elas representam, nossa, prosperidade, fartura, tá? Quando a gente leva nossas amiguinhas magrinhas, né, e outras gordinhas que a gente leva para o Egito, o quê? As magrinhas ficam invisíveis lá, né? Eles nem olham. As nossas gordinhas, quando elas sobem no camelo, os árabes, eles ficam, oh, não, fica tudo louco. E eles querem comprar. Quando é gordinha, eles querem comprar. Não é? Porque quer ser mais uma das esposas, ou a única esposa. Bom, vamos voltar. Isso é cultura deles. Mas existe também um padrão que eles não olham nos olhos do bebê. Apesar das mulheres, poucas, poderem trabalhar em alguns setores que mais homens trabalham no Oriente Médio, as mães, elas têm que cuidar dos filhos, cuidar da casa. Então, às vezes elas não ficam olhando nos olhos do bebê. Elas não têm essa cultura psicológica de olhar nos olhos do bebê, porque às vezes tem muitas crianças. Aliás, no Oriente Médio, né, os muçulmanos prezam as grávidas e prezam ter muitos filhos para que o Islã cresça muito no planeta. Ponto. Então, vamos dar continuação aqui. Vamos falar do Brasil, Estados Unidos e tal. Vocês lembram, vocês que são mais maduros, na década de 60, na década de 70, as novelas, os filmes, as pessoas no geral eram todas magras. Vocês conseguem? Tinha aquelas bocas sino, tudo magro. Os cantores eram magros, os artistas eram magros. Raramente acontecia uma pessoa obesa. Mas o que aconteceu, Cris? Para de repente, já sei, né? Muita gente está dizendo, os alimentos industrializados chegaram. Tudo de mais gostoso, os alimentos, as tentações. Tem gente que é magra, come pra caramba, come tudo industrializado e não engorda. Pois é. Por quê? Não é? Porque mamãe olhou nos olhos. Quando a pessoa é magra demais, e ela pode comer o que quiser, ela continua magra, mas muito magra, é a questão do yang, que foi com o papai, que não estava presente na hora do nascimento. Às vezes estava de corpo, não estava de alma. Existia alguma situação aí. Bom, mas nós estamos falando da obesidade. E a mamãe, quando ela está cuidando da criança, ela pode estar magoada e ela cresce querendo dar bronca na criança para que a criança melhore em tudo. O comportamento de uma mamãe obesa ou de uma mamãe que tem uma criança que será obesa é criticar absurdamente o que a criança faz de errado, a roupa que ela escolhe. A criança vai crescendo, seja um menino ou uma menina, a mamãe fica, você vai sair com esse cabelo? Você vai com essa roupa? Você tá gordo, você tá ridículo, vamos trocar, para não sei o quê. A criança, em vez de receber o apoio que não teve ocular, ela recebe mágoa. Ela começa a guardar ressentimento no inconsciente e leva isso para a vida adulta. Se vocês não sabem, existe, eu já falei isso num programa, para vocês verem como é que psicologicamente afeta outras pessoas quando olha uma pessoa obesa, porque o obeso quer ser feliz. Depois foram colocando, né, camisaria com roupas grandes para poder ajudar os gordinhos que não conseguem emagrecer mais. E vive naquele sanfona, né? Emagrece, aí faz a gastroplastia.
e às vezes morre, ou às vezes fica em depressão profunda, não perde o apetite. O que que é essa saga dessa obesidade que judia tanto das pessoas? Quando a criança vai crescendo, ela precisava sentir uma harmonia e um amor muito grande do papai para a mamãe. Uma mulher que não se sente amada, mesmo que o marido dê esse amor, mas ela deve ter os problemas dela emocional, desde criança e tal. Quando uma mamãe não se sente amada, ela não consegue transmitir no olhar para a criança essa tranquilidade, essa serenidade, esse produto no olhar. Não é ficar saindo, correndo atrás da criança, olhando nos olhos. É só na hora do alimento. Quando chega antes dos 2 anos de idade, já vai tirando a mamada devagarinho. Tem que ser gradativamente. Gradativamente. Né? Se a criança está no peito, não se tira a mamada repentinamente. Vai causar uma situação psicológica de ela sentir que tiraram o direito dela de alguma coisa. O direito do prazer e da vida. Tudo na psicanálise explica. E essa criança tem mãe que coloca pimenta no bico do peito. Tem mãe que arranca, não dá mais e dá mamadeira e acabou. Pera, gente. A maternagem é uma arte, é uma magia que antigamente tinha. Por quê? Porque as mulheres ficavam dentro de casa, as esposas, né? Poucas saíam para trabalhar. Então as mulheres cuidavam da criança, maternagem, olhava, né? A vovó, a mamãe. Por quê? Porque elas curtiam isso. Quando as mulheres, desde da Revolução Industrial e tal, quando as mulheres começaram a trabalhar, as crianças também, se descobriu muita coisa. E a criança não pôde mais ter a perfeita. Da década de 80 para frente, aconteceu um progresso nas cidades grandes, Estados Unidos, México, em que todos os alimentos mais gostosos chegaram. Mas se a pessoa tivesse tido uma maternagem devagarinho, olho no olho, aquela coisa, ela, primeiro, que não se sentiria atraída por tanta guloseima. Porque quando a mente está equilibrada, quando uma pessoa está emocionalmente equilibrada, ela não sente atração por certos alimentos. Não tem apetite para aquilo. Ela come até uma coisa, outra, um doce, mas ela não consegue ficar em compulsão. E quando rompe a mamada repentinamente, por qualquer motivo que seja, fica as sequelas. Sempre. Toda pessoa, agora os advogados vão ficar bravos, né? Mas todo advogado, professor, psicanalista, não teve a mamada. Comunicador, cortaram a mamada ou não teve a mamada. Esse é o lado positivo, né, Cris? De cortar a mamada? Não, da sublimação deles, advogado, cantor, palestrante, professor. Exatamente. E o lado negativo. É que é muita informação. Tem muita informação no meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3. Que lá eu mostro as profissões, os defeitos, vamos dizer, de caráter de uma pessoa. E quando ela sublima, que nem o Lu falou, quando ela sublima sem saber, porque fez terapia ou porque amadureceu, ela transforma numa carreira o seu problema daquela fase de desenvolvimento. No caso da fase oral, será professor, advogado, palestrante, comunicador, né? Né? Então, agora tem gente que parece que sublimou. Vira professor, cantor, advogado, mas gordo. Por quê? Tá usando a parte oral, a fase oral, para o desenvolvimento da comunicação, mas não conseguiu superar a falta de estrutura da personalidade. Eu gostaria de falar da fase negativa. Fala, pode falar. Que são os dependentes químicos, fumantes, isso, né? Tudo que é pela boca, quando fuma, exato, bebe, ou dependência química pela boca, exato, é o lado negativo da fase oral. Que às vezes a pessoa até é magra, pois é, mas ela tem vícios pela boca, como compulsão alimentar, bulimia e anorexia. Exatamente. Essas coisas não daria para ficar falando no programa, porque causa muita polêmica. E é muito profundo, né, Cris? É muita coisa. É muito. Então, vamos entender. Uma vez chegou uma mulher para mim, lá na escola, eu devo ter contado, se ela estiver escutando, eu a amo, né? Mas ela ficou bem zangada comigo. Ela chegou e falou assim, Cris, eu queria resolver a obesidade do meu filho de 6 anos, que está imensa. As professoras me chamam toda hora,
Aí eu falei assim, 6 anos, tá com obesidade infantil e tal. Eu falei, eu tinha que fazer isso. Às vezes eu dou umas tiradas que vai ferir a pessoa do jeito que eu imagino, e ela vai ficar com tanta raiva de mim que ela vai refletir. Então, o que eu falei para ela é assim, onde você guarda a chave do carro? Você lembra dessa história? Onde você guarda a chave do carro? Ela olhou para mim e falou, o que tem a ver? Eu falei, não, muito importante você me falar. Ué, eu penduro, quando eu entro na porta da sala, eu penduro ali no negocinho da casinha ali. Falei, é alto, né? Mas eu já sei o que está acontecendo. Quando é de madrugada, o seu filho de 6 anos sobe na cadeira, pega a chave, pega o seu carro, vai no mercado... comprar coisa. E compra um monte de guloseimas, salgados, massas. Pode abrir a geladeira e o seu armário para você ver como tem coisa lá, entendeu? Ela ficou tão brava porque ela esperava que eu fosse resolver a situação da criança. Sendo que ela, que diz que me seguia, que lia meus livros, que ouvia meus programas, será que ela não escutou? Ou por mecanismo de defesa ela apagou que ela também não respeita a casa? Todos na casa. Um homem, há muito tempo atrás, com vício de alcoolismo, um senhor, cheio de bebida na cozinha. Aí eu falei pros meus amigos, eu falei, escuta, vocês tomam umas bebidinhas também no almoço? Se vocês têm uma pessoa querida dentro de casa, amada, que é alcoólatra, não se coloca bebida alcoólica dentro de casa. Ah, não adianta. Ele sai, vai no bar e bebe. Pelo menos dentro de casa não tinha que ter. Não tinha que ter. Não tinha que ter. Então, a gente sabe que quando trata um membro da família, tem que tratar a família toda. Mais um minuto. Claro, não pode falar, é importante. Não, mais um minuto você tem para explicar. Eu pensei que você queria falar 1 minuto. Não. Então, vamos lá, gente. Como é que faz para ressignificar esse nascimento? Quando você vai para PNL, Programação Neurolinguística, ok? Você vai trabalhar a regressão hipnótica acordado, não fica com medo. Até o ventre e depois no seu nascimento. Será ressignificada a história sua com a sua mãe. Porque o que acontece com todas as pessoas obesas, elas têm um relacionamento doentio com a mamãe. É uma simbiose em que eles não conseguem se desapegar. Às vezes, moram sozinhos, às vezes estão bem longe da família, mas eles fazem transferência. Alguma pessoa eles se dedicam. Eu tenho uma amiga que ela fez uma transferência para mim, como se ela pudesse cuidar de mim como se eu fosse a mãe dela. Como eu cortei essa situação, ela engordou mais. Porque eu tentei tratar ela assim, nós somos amigas, eu não sou sua mãe. Tá? Então, é incrível o inconsciente o que faz. PNL, você vai conseguir. E depois, sempre que eu explico nos cursos, no livro, existe a possibilidade sim. Então, se você tem um bebezinho, agora não adianta, depois dos 2, 3 anos de idade, não adianta ficar olhando nos olhos e nem deve continuar deixando mamar depois dos 2 anos de idade, porque se torna uma criança folgada no futuro, aquela que espera tudo que os outros façam por ela. Existe a fase do desenvolvimento. Cada 2 anos, aproximadamente, tem uma maneira diferente de lidar com as crianças. No seu volume 3, isso, né? Ninguém é culpado, nem papai, nem mamãe. Eles também tiveram infância, eles também sofreram, mas tem solução de emagrecer com saúde e se mudar o comportamento, o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito. Tá bom? A gente conversa uma outra hora sobre isso. Verdade, é muito assunto para o tema. Vamos lá. Né?